Avançamos para a análise de alguns destes destaques com o jornalista e comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bem-vindo mais uma vez. Vamos às eleições europeias, começando aqui pelo UI e por estes muitos gastos numas eleições em que pouco se ouve falar daquilo que realmente importa, que é o projeto europeu e os problemas da Europa. Isto acaba por não ajudar a que os eleitores se motivem para ir votar. É verdade, há aqui vários problemas que estão a conturbar um pouco estas eleições. Já não chegavam as fake news e há aqui um problema real que começa a ser sentido em vários países e Portugal certamente não ficará imune a eles. Já houve alertas da Comissão Europeia para aquele que é o risco de, nestas eleições europeias, haver interferências externas nas eleições em cada um dos países e a Comissão Nacional de Eleições também já está a tomar algumas medidas para precaver aquele que é o efeito dessas fake news. Depois, o outro problema é esse que tu agora falaste. A proximidade entre as eleições europeias e as eleições legislativas faz com que haja uma tentação muito grande dos partidos em olharem para as eleições legislativas e começarem a confundir os temas de uma com a outra. Terceiro problema, este de que agora aqui estamos a falar. Há aqui claramente um investimento muito grande por parte dos partidos e dos movimentos, que agora também se começam a candidatar, e muitas vezes cria-se mais ruído do que informação. Isto é, quando olhamos para este investimento que está a ser feito em cartaz, em iniciativas de campanha, fica-se um pouco a sensação de que há mais um investimento naquilo que é tentativa de convencer as pessoas de determinadas convicções do que verdadeiramente esclarecê-las acerca daqueles que são, aquelas que são as suas propostas de programa para estas mesmas eleições. E isso não é naturalmente saudável num regime democrático que, e de resto o Presidente da República, na entrevista ontem aqui na RTP, falava disso, que é haver muitas vezes esse risco de as democracias poderem sucumbir perante aquilo que é a falta de consciencialização das pessoas para aquilo que verdadeiramente é importante nas suas vidas. E se os partidos, os movimentos não derem esse contributo, isto é, se eles alocarem o dinheiro que estão a gastar, e é muito dinheiro, há aqui contas que dizem que se vai gastar 1.300.000 euros só em cartazes e brindes, mas os cartazes e os brindes, nós sabemos, são de mensagens que são muitas vezes vazias de sentido, de conteúdo, e os brindes servem basicamente para tentar agradar a um eleitorado que não deveria ser conquistado pelos brindes, deveria ser conquistado pelas ideias. Outras eleições, as legislativas, o público a dizer que Mário Centeno vai liderar a lista do PS no Algarve para essas legislativas de outubro. Que ganho é que isto pode representar, por um lado? E por outro lado, que tempo é que tem um Ministro das Finanças, que é também Presidente do Eurogrupo, para ainda estar a liderar uma lista do Partido Socialista ao Algarve? Pois, há aqui duas questões que tu agora balizaste muito bem. A primeira é esta da questão do envolvimento de Mário Centeno nesta campanha. Isso tem a ver com uma estratégia que o Partido Socialista montou já para as eleições europeias e que parece querer continuar agora para as legislativas, de aproximar o partido do governo. Isto é, de alguma maneira governamentalizar a campanha socialista, quer para as eleições europeias, o cabeça de lista tinha sido ministro de António Costa, e agora também nestas campanhas para as legislativas, provavelmente, e este é um sinal, colocar como cabeças de lista não apenas dirigentes partidários, mas figuras que são de relevo no atual governo. Naturalmente, neste caso particular, tirando proveito daquilo que é, eu diria, não apenas a notoriedade, mas até algum prestígio que Mário Centeno foi ganhando. O facto dele ter recebido elogios até de alguns partidos da oposição é muito valioso para um partido que sabe que apostar nestes rostos que têm não apenas essa visibilidade, mas que têm também esse prestígio, pode dar alguns votos. A segunda questão que tu colocas, que é, mas na verdade haverá um real envolvimento do Ministro? E aí ficamos todos um pouco desconfiados. Ele será certamente mais um cabeça de cartaz que se passeará aos fins de semana em algumas iniciativas de campanha, do que alguém que, tendo os cargos que ocupa, possa, durante 15 dias, estar completamente alocado a esta campanha eleitoral para as legislativas. Ainda na primeira página do Público, a indicação de que Portugal tem um investimento público mais baixo da zona euro. Ora, apesar dos bons resultados económicos de que o Governo se tem gabado,
sem investimento público também não há grande forma da economia e do país crescerem. Este é um problema que começa a afetar a Europa toda. A verdade é que os constrangimentos que estas limitações de déficit estão a colocar, e é preciso recordar que nos últimos anos se tem vindo a diminuir substancialmente e sempre de forma crescente aquelas que são as metas do déficit, até atingir o patamar zero, isso tem que ter naturalmente repercussões. Até porque a economia europeia não está a crescer tanto como estava a crescer há 3, 4 anos e, portanto, há aqui uma diminuição daquilo que é o aumento da riqueza e isso faz com que, das duas uma, ou começasse a aumentar o déficit, e isso não se quer, Bruxelas está a tentar impedi-lo, ou então a alternativa é fazer menos investimento público. Que resultados é que isso terá? Veremos, até porque há bom e mau investimento público. Quando é uma diminuição do mau investimento público, isto é, daquilo que eram as gorduras da máquina do Estado, estamos todos de acordo que isso deve ser feito. O problema é quando os cortes do investimento público significam escolas com piores condições, hospitais com listas de espera mais alargadas, serviços de transportes com menos condições, enfim, tudo aquilo que nós achamos que o Estado deve fazer e quando ele está a fazer, deve fazer bem. E nós aqui temos muitos exemplos, quer interna, quer externamente, de bons cortes no investimento público e maus cortes no investimento público. A acompanhar isto, aquilo que esta notícia também diz, que o Eurostat confirma que o déficit de 0,5, pela primeira vez, está na média da zona euro. Isto é, na verdade, pela primeira vez começa a haver uma noção de que o déficit estava a crescer em excesso, de que as dívidas públicas dos países da União Europeia e da zona euro em particular estavam muito acima daquilo que eram as recomendações de Bruxelas. E o facto de aquela crise económica 2008-2009 ter abalado fortemente as economias europeias fez aqui acender luzes vermelhas que é bom que estejam acesas, até porque, dizem os economistas, estamos a chegar a um novo ciclo de, pelo menos, de crescimento das economias, se não até de aproximação de uma nova crise. Ricardo, e sem investimento público, sem investimento estrangeiro, pelo menos na proporção que a economia portuguesa precisaria, as contas públicas, como é que podem ficar? Pois, agora aí há muitas variáveis em jogo e se nós olharmos para outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que têm neste momento uma economia pujante, mas que estão ao mesmo tempo também com problemas de aumento de dívida, percebemos que uma coisa não tem que estar necessariamente relacionada com a outra. E aí é o papel fundamental dos bancos centrais. O Banco Central Europeu terá que ter aqui uma política muito ajustada para impedir que haja aqui desequilíbrios que, a curto ou a médio prazo, possam ser danosos para o bem-estar das pessoas ou até para protegê-las daquilo que são os impactos muito negativos, como nós percebemos há uma década, das crises financeiras que abalam o mundo inteiro. E a verdade é que nós percebemos que não é apenas a economia europeia que está a arrefecer, é a própria economia mundial. Veja-se o caso da China, que é uma das economias emergentes mais fortes, que está neste momento com crescimentos muito mais arrefecidos do que tinha há alguns anos. E isso é um sinal que nos deve preocupar, na medida em que a China estava a ser, nestes últimos tempos, a locomotiva da economia mundial. Ora, com este decréscimo, com a guerra comercial com os Estados Unidos, com toda esta incerteza à volta do Brexit, com esta noção de que agora as sanções impostas recentemente pelos Estados Unidos ao petróleo iraniano estão a fazer subir de novo o preço dos barris e isso vai fazer subir praticamente todos os preços de todas as matérias-primas, na medida em que elas têm que ser transportadas e são transportadas através de petróleo. Há aqui variáveis que têm que ser tidas em jogo para se evitar que haja aqui algum colapso da economia. Outra coisa que não ajudará ao crescimento da economia portuguesa é o encerramento de estabelecimentos comerciais. Apesar disso, diz-nos aqui o Jornal de Notícias que há já pelo menos 40 mil subscritores da petição a defender o encerramento dos centros comerciais ao domingo. Sim. Surpreende-te este número ou achas que ele é ainda fraquinho? É um número baixo, se atendermos àquilo que é o universo das pessoas que têm uma palavra a dizer sobre esta questão. Agora, não são apenas estes 40 mil, há também já sindicatos que começam a colocar-se ao lado,
e aqui é a parte curiosa, de um bispo que veio, no fundo, reacender um debate, que era um debate que ciclicamente vem surgindo. O bispo do Porto chamou a atenção para o facto de os países mais desenvolvidos, nas suas palavras, fecharem as lojas ao domingo e, portanto, o facto de em Portugal os centros comerciais estarem abertos é um sinal até de subdesenvolvimento. É uma leitura criticável, discutível pelo menos, mas a verdade é que é uma posição que por um lado é coadunável com aquilo que é a posição da Igreja, que acha que o domingo é um dia sagrado e que, portanto, não deveria ser para as pessoas estarem a trabalhar, eventualmente até para não estarem a fazer compras, mas há aqui, para além das razões religiosas, que são sempre questionáveis, outras razões de caráter económico que muito provavelmente serão agora muito difíceis de desfazer, pelo menos a curto prazo. Esta é uma daquelas questões estruturais que dificilmente, com uma petição de 40 mil pessoas, pode avançar. Vamos a outros dinheiros, estes dos incentivos que o Governo paga às farmácias para as farmácias venderem genéricos e que, ainda assim, as farmácias dizem que são verbas insuficientes. O que é que se pode dizer sobre isto, Ricardo? Isto é mais um exemplo daquilo que é um papel muito forte do Estado na área da saúde e percebermos que, no fundo, todo este grande negócio da saúde está, no caso português, em grande parte debaixo da alçada do Estado. Mesmo esta questão dos genéricos, que deveria ser uma questão de venda livre, de opções individuais, de até iniciativas público-privadas que, no caso dos hospitais públicos, no caso das farmácias privadas, deveriam ser geridas de forma mais ou menos independente, aparentemente, por esta notícia do Público, estão também muito dependentes daquilo que é o dinheiro do Estado. E recordo, há cerca de 5 semanas, num debate parlamentar quinzenal, o Primeiro-Ministro ter dito ao líder da bancada da oposição que o Governo, o Partido Socialista, o Governo, não pretendia comprar farmácias. E vamos acreditar que é verdade. Mas se o Governo vai comprar farmácias, pelo menos parece que está muito a ajudar essas farmácias, ou as farmácias estão muito dependentes delas para implementarem aquela que foi uma opção política e que parece aplaudida por muita gente, de começar a colocar os genéricos ao lado das marcas para tentar diminuir aquilo que é a fatura que o Estado, lá está mais uma vez, paga pelos medicamentos que as pessoas precisam. Ainda sobre a saúde, como é que achas tu que evoluirá este mal-estar entre a Ministra da Saúde e a Ordem dos Enfermeiros? Porque a Ministra Marta Temido pediu à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde para fazer uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros para indagar indícios de eventuais ilegalidades. Por sua vez, a bastonária dos enfermeiros diz que esta decisão da tutela é uma atitude persecutória nunca antes vista e pede a demissão da Ministra. Pois, a primeira leitura que se faz é que, aparentemente, Marta Temido não acredita naquele ditado popular que diz que a vingança se serve fria. Não é? Ela está ainda à quente a tentar vingar-se de um problema enorme que lhe foi colocado pela bastonária da Ordem dos Enfermeiros, um embaraço político que abalou, de alguma maneira, a imagem do Governo, mas Marta Temido, que poderia ter esperado algum tempo para fazer esta investigação, parece querer agora acelerar um bocadinho o passo relativamente a essa questão. E se esta leitura é uma leitura válida, também é a leitura válida de que a Ministra da Saúde está a tentar também evitar que haja agora um prolongamento desta ação não diria punitiva, mas uma ação de alguma pressão por parte da Ordem dos Enfermeiros relativamente a reivindicações que, em grande parte, ainda continuam por ter resposta. Mas este pedido de sindicância por parte da Ministra não pode ter exatamente o efeito inverso, que é acicatar ainda mais? Pois, esse é sempre um risco que se tem nestas questões, que é, por um lado, isto pode criar uma pressão que evite que a Ordem dos Enfermeiros volte a ter uma ação deste género, porque de alguma maneira fica presa por aquilo que possam vir a ser resultados desta mesma investigação, ou então, como tu dizes, isto pode apenas acicatar de novo os enfermeiros, levá-los de novo para as ruas, e essa é a última das coisas que o Governo neste momento quereria. Percebe-se, não apenas do ponto de vista político, mas até do ponto de vista governativo, que em ano eleitoral não é saudável para a ação governativa ter todas estas manifestações de protesto. Agora, que elas são mais previsíveis nesta altura do que em qualquer
qualquer outro momento da legislatura, isso nós percebemos que sim. Olhamos para a primeira página de negócios. A OPA dos chineses da China Three Gorges à EDP terá mesmo morrido na praia. Sim. Isto será irrelevante para o futuro da elétrica, a não consumação da oferta pública de aquisição, ou pode ter alguma relevância? Pode ter alguma relevância, mas não tem muita relevância na medida em que a Three Gorges já disse que vai continuar na EDP. Aqui a única diferença é que poderia ter uma posição bastante mais forte e não a vai ter, e isso é a razão desta notícia, porque há uma intenção de limitar os votos dos acionistas até 25%. Isto é, independentemente do número, da percentagem que os acionistas tenham, eles só podem votar até 25% daquilo que detêm. Ora, isso não é interessante para a Three Gorges, no momento em que quer ter uma posição mais forte, poder continuar a ter ou ficar restrita apenas a uma posição mais limitada em termos de votação. E isso é a razão pela qual a Three Gorges vai abandonar, deixar por terra esta OPA. Agora, continuando a Three Gorges com esta posição forte que tem, eu diria que não há, pelo menos a curto prazo, nenhuma evidência de alguma alteração substancial, quer na estratégia de investimento chinês, quer naquilo que será a linha de orientação da própria EDP. As eleições de domingo em Espanha, aqui retratadas na primeira página do Público. Pedro Sánchez esclareceu no debate televisivo desta noite, Ricardo, que está afastada a possibilidade de uma coligação com os Cidadãos, atendendo ao facto das sondagens apontarem para a necessidade de Pedro Sánchez ter de fazer negociações pós-eleitorais, negociações que não vão ser nada fáceis. Não. Para onde vai ele virar-se para buscar apoios? Pois, eventualmente para os independentistas, mas aí esbarra contra o problema, que é o problema de Barcelona, e, portanto, há aqui um puzzle quase impossível de construir nestas eleições do próximo domingo. A verdade é que o PSOE teve aqui uma vantagem substancial. De alguma maneira é surpreendente, ninguém acharia que o atual presidente do governo estivesse nesta onda de popularidade depois da pressão a que esteve sujeito há alguns meses, mas parece não ser suficiente para a maioria absoluta. E a maioria absoluta, tendo em conta o atual quadro político, seria a única possibilidade de estabilidade governativa. Parece-me que a crise política que se vive em Espanha, que é uma enorme crise política, vai permanecer. Eventualmente isto será apenas um primeiro capítulo de um processo eleitoral que eventualmente se irá repetir daqui a algum tempo. Corre-se o risco, portanto, de aquilo que esteve na origem destas eleições gerais, a ingovernabilidade, voltar a repetir-se. Voltar a repetir-se e voltar a ver eventualmente um novo ato eleitoral para tentar esclarecer as coisas. Apesar de tudo, há aqui alguma evolução e alguma clarificação. Anteriormente não era apenas a questão da ingovernabilidade, era a questão de não percebermos exatamente em que quadro político é que se estava a movimentar-nos. E agora, pelo menos, já se percebe uma coisa, percebe-se que aqueles partidos que, no fundo, eram contra o bipartidarismo do PP e do PSOE, agora são eles próprios a pedir alianças com esses mesmos dois partidos. Isso mostra como, apesar de todas estas alterações que estão a ocorrer nos cenários políticos europeus, há ainda assim alguma posição de preponderância pelos partidos mais tradicionais, como é o caso do Partido Socialista ou do Partido Popular. Ricardo, vamos às duas sugestões de leitura na imprensa estrangeira que nos propões, começando aqui pelo jornal francês Le Monde, onde encontramos esta notícia de que o Supremo Tribunal Administrativo recusou o pedido de repatriamento de mulheres francesas e dos respectivos filhos detidos na Síria. O argumento da Justiça é o de que as medidas solicitadas não estão sob a jurisdição do juiz, mas sim da diplomacia francesa, ou seja, é um problema da competência do governo francês e não dos tribunais. Ricardo, como é que se resolve o problema de lidar com estas pessoas se pensarmos que os próprios países membros do G7 não são consensuais em relação ao que fazer com este problema? Pois, é verdade. E este é um problema e eu escolhi esta notícia porque acho que ela tem repercussões em muitos países, nomeadamente em Portugal. Em Portugal também temos famílias que estão na Síria e que eventualmente quererão agora regressar ou poderão regressar. E isto mostra como há aqui alguma incapacidade de uma resposta eficaz, consensual, relativamente a esta matéria. E aquilo que o Conselho de Estado, que é uma espécie
do Supremo Tribunal Administrativo francês veio dizer é que esta é uma questão política, não é uma questão em que os tribunais, em que um juiz possa tomar uma decisão acerca daquelas que são as condições em que se pode fazer regressar uma família que ainda por cima, em alguns casos, esteve envolvida com movimentos terroristas. E, portanto, há aqui uma série de variáveis que tornam este problema muito complexo e, como tu dizias e bem, é um problema amplo, é um problema até transversal a muitos países europeus e não só. Daí, por exemplo, também a preocupação que os próprios Estados Unidos estão a ter relativamente a esta questão. E Donald Trump, por mais do que uma vez, se referiu a ela, exatamente alertando os países europeus sobre aquilo que vão ser as medidas que vão ser tomadas, percebendo ele, com a intuição política, todos lhe reconhecemos, que há aqui uma variável política que é particularmente relevante. Aliás, o próprio Donald Trump sugeriu que os países recebessem estes cidadãos e submetessem-nos, nesses mesmos países, a julgamento, caso fosse necessário, se fosse caso disso. Porquê que o G7 recusa esta ideia de Trump? Porque não há consenso, isto é, porque há países, como é o caso da França, que acham que, eventualmente, pode haver aqui outras soluções alternativas, nomeadamente de fazer julgamentos internacionais que evitem trazer para dentro de casa um problema que nós sabemos que é um problema delicado. Imagina, por exemplo... E que causa alarme social, apesar de tudo. Causa alarme social, é isso. Imagina que agora começa a haver julgamentos sobre famílias de cidadãos que começam a ser condenados por atitudes terroristas. Imagina também que começa a haver sentenças diferenciadas de país para país e a instabilidade que tudo isso pode vir a criar. Vamos, por último, olhar aqui a edição online do jornal finlandês Helsingin Sanomat, onde lemos que a Helsínquia começa a oferecer cheques médicos para os utentes recorrerem aos serviços de saúde privados. A falta de médicos e as longas listas de espera levaram os deputados a aprovar uma proposta que permite aos centros de saúde da capital da Finlândia começar a distribuir, a partir de junho, cheques médicos para cuidados de saúde no setor privado. E, afinal, não é só por cá que temos este problema, não é? Essa foi a escolha, a razão por esta escolha é exatamente isso, mostrar que nos países do Norte da Europa, que são muitas vezes invocados como países onde o Estado tem uma atitude completamente capaz de dar resposta a estes problemas, mesmo nestes países, neste caso na Finlândia, muitas vezes esses problemas que nós temos aqui na Europa do Sul se repetem. Isto é, há aqui duas questões. Uma é a falta de médicos e percebe-se que cada vez mais, até porque a população começa a envelhecer, porque há novas doenças a surgirem, porque há também uma exigência maior das pessoas relativamente aos cuidados de saúde, os médicos são cada vez em menor número para as necessidades a que têm que atender. Segundo lugar, esta questão de saber se o Estado Social é suficiente para dar resposta a todas as necessidades que as populações têm. E mesmo em Estados com orçamentos muito generosos na área da saúde, como é o caso da Finlândia, e a Finlândia é outro dos casos que conseguiu reduzir substancialmente a sua dívida pública, conseguiu diminuir o déficit, mas está também a fazer um grande investimento público, mesmo nesses países, nesta área da saúde, estas necessidades continuam a ser necessidades prementes e o debate sobre o público e o privado é um debate que também lá se mantém. Mas a origem do problema qual é que poderá ser, Ricardo? Porque se há cheques para dar aos utentes, para serem atendidos nos privados, o problema não parece ser a falta de médicos, a falta de recursos humanos, porque eles existirão no setor privado. Sim, o problema de origem qual é que pode ser? O problema é exatamente a falta de médicos no serviço público, porque por aquilo que eu li relativamente à Finlândia, aquilo que está a acontecer é que muitos desses médicos começam a ir agora para o setor privado exatamente por falta de oportunidade nesse mesmo serviço público, apesar do grande investimento que o Estado está a fazer no Serviço Nacional de Saúde finlandês. E, portanto, aqui o problema não é exatamente um problema numérico do número de médicos, é um problema de distribuição desses mesmos médicos na resposta que tem que ser dada, neste caso do Estado, relativamente às necessidades de saúde dos utentes. E há alguma coisa que imaginas tu existente no sistema de saúde finlandês que pudéssemos replicar cá em Portugal? Não sei, não conheço suficientemente o sistema. Li esta notícia e achei que era uma notícia interessante para nos fazer pensar sobre o facto deste não ser um problema de países com dificuldades económicas maiores ou de países que têm um sistema nacional de saúde menos desenvolvido do que noutros casos. Não me parece que seja o problema. O problema é realmente deste aumento de necessidade e de maior exigência dos utentes relativamente aos cuidados de saúde. Ricardo, obrigada por ter estado connosco e por estas sugestões que nos trouxeste. Até à próxima. É tudo por agora. Resta desejar-lhe uma excelente quarta-feira. Eu volto mais logo à mesma hora, quando consigo. Até lá.